Olá, Oi, Mona Lisa, tudo bem? boa noite. O som tá bom? Tá tudo ok aí? Tudo bom? Eu vou abaixar agora aqui o meu áudio do celular. Vou ficar só no fone. Posso compartilhar a tela aqui já? Pode? Só abaixa um pouquinho o áudio do celular. O celular. Tá, baixinho agora. Tá? Sejam todos muito bem-vindos. Quem quiser participar da nossa sala, uma outra plataforma que é o GoToMeeting, a gente tem o link de acesso lá no nossa bio. Então vai ter a apresentação. Se você quiser ter acesso a essa apresentação, é só você clicar nesse link que está lá na nossa bio, tá Tá bom? liberado aí pra mim, Luan? Pra poder eu compartilhar a tela? Confirma por gentileza. Pronto. Acho que agora foi. Foi. Ok. Pessoal, pronto, agora ficou direitinho. Aqui nós somos aqui do Ministério de Pegar. Se é a sua primeira vez que está aqui com a gente, nós somos da Igreja Batista Atitude e a gente organiza esse evento de desenvolvimento pessoal para pessoas que querem se colocar no mercado de trabalho, querem aprender novas habilidades e a gente está aqui se reunindo de 15 em 15 dias. Então, sempre vai ter uma novidade. Se você quiser ver novas vagas aqui no Instagram, a gente sempre coloca. E hoje a gente está recebendo a Mona Lisa Guimarães, ela é autora do livro Vale a Pena Acreditar e também é empresária, tem muita coisa para poder compartilhar com a gente no dia de hoje, não é isso, Mona Lisa? Com certeza. Vou dar o meu melhor, mesmo que em pouco tempo, porque é um tema muito amplo, né? Em uma hora eu vou resumir o máximo aqui e com certeza você que tá aí, papel e caneta na mão, vai conseguir pegar alguma coisa, com certeza. Então, posso começar? Olha, já vou deixarmos o gancho para a parte 2, hein? Olá! Vamos lá, pessoal. Vou passar aqui as telas, vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. Eu sou Mona Lisa Guimarães, esposa do Marcos Couto, tenho 5 filhas lindas, 2 netas maravilhosas. E eu costumo dizer que aos 2 anos de idade, minha mãe me contou que eu ganhei um pacote de balas e eu vendi essas balas todas. Olha que interessante. E eu, obviamente, não me lembro, mas eu começo essa noite dizendo para você que é maravilhoso quando você vende algo que você gosta, algo que você usa. E óbvio que aos 2 anos de idade não tem coisa melhor do que um pacote de balas, né? Então eu vendi, né, tudo isso, então eu considero que eu comecei aos 2 anos de idade. Então eu tenho bastante anos aí de carreira, né? E aí, claro, não é uma brincadeira, é uma realidade, é uma verdade. E aí talvez você possa pensar assim, ah, então isso nasceu com você, tá no sangue? Não, você pode aprender. E como eu falei, eu vendi aquilo que eu gostava. Então aquilo que a gente se apaixona, aquilo que a gente realmente gosta e usa, a gente vende com facilidade. Porque o olho brilha, o timbre de voz muda, as pessoas percebem que a gente está falando a verdade. A gente vende quando a gente nasce, quando a gente chora pedindo, né, para mamar, ó, a gente está ali vendendo uma ideia. Então a gente vende também quando vai se encontrar a primeira vez com o marido ou com a esposa, quando a gente se arruma, coloca a melhor roupa, bota um perfume bacana, fala mansinho, depois muda um pouquinho, só um pouquinho. Mas a gente está ali vendendo uma ideia, vendendo uma imagem, até mesmo quando a gente se arruma. E também quando a gente olha para o nosso redor, tudo que está ao seu redor, alguém vendeu e alguém comprou. Ou uma mesa, né, uma câmera de celular, ou um computador, ou um sofá, tudo alguém vendeu e alguém comprou. Então, vender é muito bom porque você ganha dinheiro. Ah, Mona Lisa, mas eu gosto mais de comprar. Tudo bem, eu vendo, você compra. Por quê? Quem vende ganha dinheiro, quem compra gasta dinheiro, né? Então, começa pensando isso. Tá? Então, falando um pouquinho mais de mim para você me conhecer, eu trabalhei com muitas coisas. Fui operadora de telemarketing, com 14 anos já vendia roupa, eu fui esteticista, né? Eu trabalhei com vendas de anúncio de rádio, de jornal, vendi sanduíche natural na rua, passei roupa para fora, fui manicure.
eu vendi lingerie, eu vendi cartão de crédito, ou seja, quando eu tô aí nessa foto, eu tô ali como receptivo, né? Eu recebi as ligações das pessoas que queriam cancelar o cartão de crédito, meu Deus, e eu fazia elas ficarem com o cartão de crédito. É claro que eu dava um bom motivo para isso, eu falava para elas, olha, não gaste dinheiro com cartão de crédito, mas deixe ele ali, preparado para uma emergência. Faça o cartão de crédito, né, ser usado para o seu benefício, não para o seu malefício. Então eu vendia. Essa aqui é a minha família, né? Marcos Couto e minhas filhas lindas, maravilhosas, todas são vendedores, meu marido é vendedor, e a gente fala com muita honra a nossa profissão, né? Então nós somos profissionais de vendas, porque o vendedor vendedor, ele não usa as técnicas que realmente precisam ser usadas, eles vendem a dor e falam, eu não gosto de venda. Quem fala que não gosta de venda porque deixa o produto para receber depois, aí toma calote, isso não é profissional. Você vai em alguma loja e pega a roupa e paga depois? Então isso não existe, tá? Então você precisa ter habilidades e isso se aprende. Talvez você pense, eu não gosto de vendas, eu vendo aquilo que eu não gosto, aquilo que eu não uso. Então comece a mudar o seu produto, porque se você vende aquilo que você ama, aquilo que você usa, você já está aí meio caminho andado, porque o seu olho brilha e as pessoas vão acreditar em você. Tá certo? Vou mostrar aqui muito rapidamente algumas fotos. Essa foto aqui é quando eu era mais jovem, eu mostrei uma foto aqui da minha família, só voltando aqui rapidinho, minhas filhas, e essa segunda foto aqui eu tava na Europa já, mas nem sempre foi assim, né? Então a minha vida não foi fácil, sou filha de militar, mas quando eu me casei a primeira vez, eu tô casada pela terceira vez, eu conto isso no livro, né? O livro Vale a Pena Acreditar, tá aqui, ó, onde eu conto muito mais profundamente a minha história. Hoje eu sou casada, muito feliz, mas nem sempre foi assim. Passei muitas dificuldades, principalmente financeiras, não por falta de trabalho. Sempre vendi um monte de coisa, sempre trabalhei, mas ainda não tinha encontrado aquilo que poderia mudar a minha vida. E eu sempre fui uma mulher sonhadora. Então eu tenho aqui o quintal da minha casa, onde a minha vida já estava um pouco melhor, e eu já tinha uma piscina de plástico e tinha até revezamento, né? Essa vez ia dos homens. As mulheres estavam na cozinha fazendo comida. Depois entravam as crianças e depois era a vez das mulheres. E pode perceber aí que a minha pose, né, não muda, a pose de milionária. Por quê? Porque era o meu sonho. Eu queria mudar a minha vida, ainda não sabia como, mas isso iria acontecer. E a minha prioridade de vida é Deus, né? Então, quando a gente tem Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas são acrescentadas, sim, porque Ele é fiel. Mas precisamos fazer a nossa parte. Deus não abençoa aquele que fica sentado em casa, mas abençoa, sim, aquele que vai, busca os seus sonhos, aquele que trabalha, aquele que é ético, aquele que é lícito, que é honesto e que faz realmente um bom trabalho. Deus olha, sim, mas faz a sua parte, porque Deus, Ele é fiel, né? E permanece fiel, mas nós precisamos fazer realmente aquilo que precisamos fazer. E aí, minha vida mudou, agora não tem mais revezamento, todo mundo entra na mesma piscina, né? A vida é realmente transformada através de uma empresa que há 8 anos eu faço parte, e eu realizei alguns sonhos, como ter um cachorro que casou, trouxe a mulher para vir morar aqui com a gente, ó. Tá aí o Thor e a Nina, né? Essa é a casa dos sonhos, onde nós conseguimos realizar também, como alguns carros. A gente ganhou, inclusive, 2 carros da empresa, né? Temos aí uma vida, um estilo de vida saudável. Tive um resultado, inclusive, com os produtos que eu trabalho, né? O produto que eu uso e acredito e mostro o resultado. E isso realmente é mais do que ter técnicas de venda, tá? Então tá aí um pouquinho mais do meu resultado, o antes e o depois. A gente trabalha com suplementos, né, nutricionais, produtos para emagrecer, para nutrição celular. Trabalhamos também com maquiagem, produtos. Eu tô falando da minha história, da minha vida, e eu já vendi muitas coisas e eu me encontrei e mudei a minha vida através do Grupo Rinodê, que é a empresa que eu trabalho hoje. Essas são as minhas filhas. A gente estava num cruzeiro, eu fiz 10 cruzeiros, tá? Vou falar rapidamente também aqui sobre aquilo que eu conquistei com vendas. E aí, hoje a gente trabalha com marketing multinível, começou com venda direta, e a gente trabalha vendendo sonhos hoje. Então, ganhei 10 cruzeiros da empresa, fui 2 vezes para Punta Cana, onde eu mostro essas fotos, juntamente com o meu esposo, fui 2 vezes também para Cancún,
com o maridão, né? Fui para Disney 2 vezes, ganhamos um Honda New Civic, maravilhoso. Fomos para a Europa 2 vezes pela empresa e uma vez nós fomos para Israel através da igreja com o pastor José Valandro e fomos na Europa mais uma vez. Foi incrível, aí tem 2 fotos também do antes e depois, onde eu ainda estava um pouquinho mais gordinha. Eu até brinco que eu era muito magrinha e comecei a ganhar dinheiro, comecei a comer muito, porque a necessidade era tamanha, né? Eu cheguei a fritar casca de batata para comer com feijão e arroz. É isso mesmo. E aí, através disso, fiquei gordinha. O pessoal falou, ah, não, é brincadeira, é verdade. E aí, eu comecei a usar os produtos e consegui eliminar 22 quilos, né? Fomos para Mônaco também, através da empresa. Aqui tem algumas fotos de viagens, onde a gente realizou alguns sonhos, né, de viajar. Para quem não tinha nenhum dinheiro da passagem, realmente é fenomenal. Me casei com esse homem incrível, né, que foi um sonho, como eu falei. Eu fui casada 2 vezes antes do Marcos, sofri violência doméstica, da primeira vez física, da segunda vez verbal e patrimonial, enfim. E hoje eu sou muito feliz, vamos fazer 11 anos de casadas e trabalhamos nas mesmas coisas, temos os mesmos sonhos e é maravilhoso realmente ter esse homem ao meu lado como um parceiro, como um amigo, como esposo. E realizei o sonho de escrever o meu livro para ajudar mulheres, para ajudar pessoas que passaram pelo que eu passei a também serem transformadas. Aqui está meu livro, que Vale a Pena Acreditar, né? É uma autobiografia que eu conto com muitos detalhes a minha história. Então eu vou falar um pouquinho para vocês que estão aqui hoje, querendo saber sobre vendas, né? Então a gente está falando sobre vendas, técnicas de vendas. É muito importante ter técnica. Na verdade, é a base de tudo. Só que não adianta só você ter a técnica. Como eu falei, você precisa amar os produtos, você precisa conhecer o produto que você usa, você precisa acreditar nele. Tá? Eu jamais venderia alguma coisa que eu não usaria. Jamais eu venderia alguma coisa que seria ruim para as outras pessoas, de forma alguma. Tá? E qual é o objetivo dessas técnicas de vendas, né? Existe um objetivo e tem gente que olha para o vendedor como uma pessoa que simplesmente engana, mente. Ah, os vendedores são persuasivos, sim, mas a gente tem que sempre levar para o lado bom aquilo que a gente aprende, né? Então, as técnicas de vendas, né, ela é igual um judoca que precisa fazer a chave, né, as suas técnicas, aplicar ali as técnicas de uma forma que ele não precisa mais pensar, entra no automático. Então, como que faz isso? Treinando, tá? Então, se você acha que não tem habilidade com vendas, comece a treinar repetidamente, criar o caminho neural, e aí com certeza você vai conseguir fazer aquilo que precisa ser feito, começar a perceber o ambiente, perceber o seu cliente, o perfil dele, tá? Porque você vai usar esse objetivo ao seu favor, que é o quê? Conduzir o cliente, né, ao fechamento da venda. Você precisa fazer com que o cliente feche a venda, mas é óbvio. O que é o fechamento da venda? Né? Eu só quero ganhar o dinheiro, receber o dinheiro daquela pessoa? Não, o dinheiro é consequência, né, de um processo. Então, qual é o processo? É o processo de ajudar o cliente a tomar uma decisão que é boa para ele mesmo. Jamais nós devemos vender algo que o cliente não precisa, que ele não quer, ou ele realmente não vai poder pagar, sabe? Então, a gente tem que fazer com que o cliente tome uma decisão que é boa para ele. Tá? Eu perco a venda, mas se não for bom para aquela pessoa naquele momento, eu não vendo. Eu prefiro, ou até mesmo se ele não entendeu o propósito, o princípio, eu posso até achar que ele precisa e que é bom para ele, mas se ele não entendeu isso, eu deixo para uma outra oportunidade, tá certo? Então, esse é o processo de fazer com que o cliente tome essa decisão, tá? E na verdade, o que o cliente ele compra? Ele compra características ou benefícios? O que são características? Característica é aquilo que o produto tem, aquilo que está lá no rótulo, né? É a composição do produto, é a parte técnica do produto. O benefício é aquilo que o produto faz. Qual é o benefício do produto? Tá? Então não importa qual produto você venda, se é produto cosméticos, de beleza, se é um carro,
Se é apartamento, né? Se você vende roupa, qualquer ramo de venda, você precisa mostrar o benefício do seu produto para as pessoas. É importante a característica? Sim, mas não vai ser isso que vai fazer com que você venda, tá? Então, porque você está mostrando o benefício para o cliente e é isso que ele vai comprar. Muitas vezes, não a característica, tá bom? E quais são as ferramentas do vendedor? O que ele precisa? Tem gente que fala assim logo, é uma pastinha, né? Não. A ferramenta do vendedor é aparência, sorriso e elogio. Por quê? A aparência é tudo. Você já está vendendo a sua imagem. Você não vai para a praia de terno e nem vai para o fórum de biquíni, não é verdade? Nem de sunga de praia. Cada lugar tem um momento específico e um traje adequado. Então você precisa estar com a aparência adequada, de acordo com o seu produto, com aquilo que você vende. Por exemplo, eu gosto muito de estar sempre maquiada, porque eu vendo maquiagens, né? Eu preciso estar em forma, porque eu vendo produtos de nutrição celular, para saúde, para imunidade, enfim. Então eu preciso estar dentro daquele perfil, tá? Então você vende carro, se você vende apartamento, o seu traje precisa ser adequado. Cuidado com os decotes, cuidado com saia curta. Isso não tem nada a ver com religião, tá? Tem a ver com você ser profissional. A sua aparência, do seu sapato tá russo, surrado, não importa seja uma roupa antiga ou já de há muito tempo no guarda-roupa, ela precisa estar limpa, passada. É isso que é aparência, não é você ter que comprar roupa nova, tá? Então, eu trabalhei muitos anos com um terninho, que eu trocava só a blusa de dentro e usava o mesmo terninho para ter uma boa aparência. Eu não tinha dinheiro para comprar, né? Então, nem por isso eu deixava de ter aparência. O sorriso é porta de entrada, né? Abre portas realmente. O sorriso é você estar sendo sempre simpática. Não é sorrir por sorrir, não é um sorriso falso, né? É um sorriso realmente contagia. Se eu ficar rindo para você, automaticamente você vai retribuir esse sorriso, tá? Então, a aparência, o sorriso e o elogio. E esse elogio precisa ser sincero. Se você vai visitar um cliente vem até você, ele tá ali com um cachorrinho muito esquisitinho, fedorento, e você vai dizer, esse cachorrinho é lindo, tá tão cheiroso. Não fale mentira. Então procure alguma coisa que você possa elogiar naquele momento. Eu já fui em casas muito simples que eu elogiei a brisa, a luminosidade. Talvez o sofá quebrado eu não podia elogiar, mas a gente sempre tem que procurar alguma coisa, porque as pessoas gostam de serem elogiados. E um detalhe muito importante, né? Usar sempre o nome do cliente. Falar com ele pelo nome. É som para os nossos ouvidos ouvir o nosso próprio nome. E eu confesso que eu tenho dificuldade de gravar os nomes. Então, por eu saber disso, o que eu faço? Eu anoto o nome do cliente para que eu possa chamá-lo pelo nome dele. E eu já crio um rapó, né? Eu já crio uma identificação para que eu, através da minha aparência, o meu sorriso e o meu elogio, eu consiga ou entrar na casa dele ou deixar ele entrar na minha loja de forma que eu deixe ele bem à vontade, tá certo? E eu quero falar com vocês um pouquinho sobre 10 técnicas poderosas de fechamento da venda. E, Lua, você me avisa o tempo, tá bom? Para poder não me prolongar muito. E o tempo passa bastante rápido, né? E a primeira técnica de vendas, eu vou falar um pouquinho só de cada uma, e claro, se vocês quiserem, no final vai ter a minha rede social, quiser me perguntar qualquer coisa, eu posso responder. É muita informação, como eu falei. Esse é tema para um seminário de 12 horas, né? Então, mas eu vou falar aqui muito rapidamente. Nós temos muitas técnicas, e eu separei só essas 10 para que você possa ter uma noção. Quer falar, Maristela? Legal. Quem quiser mandar perguntas, pessoal, aqui pelo Instagram também, tá? É só mandar por aqui. Legal. Essa aqui vai pegar, depois a gente passa pra Mona Lisa, tá? Eu tô aqui nos bastidores, mas vocês podem... Show. Beleza.
Então vamos lá. A primeira técnica de vendas que eu vou falar, já falei que tem muitas, né? Mas eu separei essas 10 porque foram as que eu usei, foram as que eu aprendi. Eu tenho aí, vamos dizer, profissionalmente, 17 anos, né? Tirando os 2 anos de idade lá que eu já vendi, os 14 anos de venda, essas experiências todas, mas do marketing multinível para cá eu tenho 17 anos de experiência. Então foram essas técnicas que eu uso. Inclusive meu marido, de vez em quando eu converso com ele, ele pergunta para mim, por que você está usando técnica comigo? Eu nem tinha percebido. Então tá, entrou na massa do sangue, sabe? Aquilo que quando você faz repetidamente as mesmas coisas, e aí você não percebe, tá? Então a primeira é solicitar. Essa técnica é simplesmente a base do fechamento. Muitos clientes ficam esperando serem solicitados. E aí você fica explicando, ele só quer que você solicite, né? Então, o que é isso? É você fazer perguntas. Normalmente, o fechamento da venda estarão envolvidos em perguntas, tá? Então, quando você faz uma pergunta, por exemplo, tem a sua aprovação para esse pedido? É uma pergunta importante. O que eu estou fazendo? Estou solicitando. O senhor ficará com este produto? Isso é solicitar, sabe? Porque eu já expliquei, eu já mostrei, e tem gente que fica enrolando. Você já tem que solicitar, tá certo? E aí vai ser desenvolvido uma conversa baseada nesse fechamento, tá certo? Então, solicitar é justamente você fazer esse tipo de pergunta. É esse o produto que você quer? Ah, é essa roupa que você vai levar? Ah, é esse o carro que você gostou? Pronto, essa é a técnica solicitar, tá certo? A segunda técnica é o formulário do pedido. Quando eu tenho até um formulário aqui, pertinho de mim. Quando eu tô fazendo uma venda, eu já pego o formulário de pedido, né, e deixo aqui do lado, para ele já se acostumando, ó. Já deixo o formulário de pedido, tá? Direitinho, tá? Em branco. Eu começo caneta, para ele não se assustar na hora do fechamento. Ele já, não quero nada não. No começo da conversa eu já pego, já deixo aqui do lado. E simplesmente vou perguntando, depois de mostrar e tudo, já vou perguntando. Ao invés de eu perguntar para ele assim, você vai comprar? Eu já pergunto, quais são as suas iniciais? Qual é o seu sobrenome mesmo? Aí eu já vou anotando. E o seu CEP? E o endereço? E eu vou anotando tudinho. Isso é o formulário de pedido, né? Esse é o nome da técnica, esse é o nome da técnica, para você já anotando. E ele vai te respondendo. Conforme ele vai te respondendo, o que ele está te dizendo? Sim. No final, né, simplesmente, assim, assina aqui, por gentileza, autoriza aqui. Pronto, a venda está feita. Tá? E eu tenho muita facilidade de fazer isso, por causa da repetição, tá certo? Número 3, né? Que é a técnica de venda número 3, ou. Essa técnica de venda, na verdade, ela é uma forma de você fazer uma pergunta conclusiva, tá? Então, você quer o perfume feminino ou o masculino? Você quer essa roupa vermelha ou azul? Qualquer uma das duas respostas, ela tá me dizendo sim. Ou é uma coisa ou outra. Na verdade, o que eu estou dizendo? Você quer comprar ou você quer comprar? Então, essa técnica é ou, é uma coisa ou outra. E as duas coisas são positivas. As duas coisas estão ao meu favor, ou até mesmo a favor do cliente, porque eu jamais vou vender para ele alguma coisa que não seja importante ou seja bom para ele. Tá certo? Isso aí é fundamental, é a base de tudo. Porque se você vender alguma coisa que ele não precisa ou que ele não quer, ele vai te pagar e nunca mais vai comprar em você e ainda vai te queimar. Aí por isso que muitas pessoas falam mal de vendedores, né? Tá certo? Vamos lá. Então, nós somos profissionais de vendas. A chave de braço. A chave de braço é aquela técnica que você usa justamente na hora que o cliente fala assim, você tem um sofá reclinável? Ao invés de eu falar, o sofá reclinável, ele é assim, ele é assado, ele faz isso, faz aquilo. Não, foca na pergunta que ele fez. Você tem um sofá reclinável? Se eu vendo sofá, eu vou falar, é o sofá reclinável que o senhor deseja? Ele vai dizer, sim, ele já me disse que é. Então, para que eu vou dar voltas? Tá? Então, eu vou focar naquela pergunta. Então, o nome dessa técnica é chave de braço. Pronto,
É igual a técnica mesmo de quem luta, né? Chave de braço, imobilizou, pronto, fechou a venda. Não tem para onde correr, tá certo? Então, quando algum cliente te perguntar também, por exemplo, você tem o banco com encosto? Se ele perguntou se você tem o banco com encosto, não oferece mais nada, é o banco com encosto que ele quer. Pronto, fecha a venda, tá certo? Então, isso aí já é a chave de braço. Agora, a técnica número 5, Duque de Wellington. A técnica Duque de Wellington é quando o cliente está em dúvidas. Ele não sabe se leva, se ele compra, e ele verbaliza isso. Aí, o que eu vou fazer com ele? Eu pego uma folha, né? Pego uma folha, faço um risco no meio, tá? E eu vou pedir para ele preencher os motivos no lado esquerdo, sim, por que ele poderia comprar o tal produto, e o não do lado direito, porque ele não poderia comprar ou não precisaria comprar, tá? Quais são os lados positivos e os negativos dele levar aquele produto. E o lado sim, que é o lado esquerdo, eu vou ajudar ele. Olha, meu produto vai nutrir tuas células, ou se for um perfume, vai te deixar cheiroso, e você vai conquistar a sua mulher quando você chegar em casa, o seu marido, né? Ou então se for um batom, esse batom vai deixar você mais linda. Eu vou botando tudo. E ela vai anotando. Por que você vai comprar? Porque tem um bom preço. Lembra da característica e o benefício? Nesse caso, eu vou colocar a característica, o benefício, muito mais o benefício, mas eu também posso incluir característica porque eu quero essa lista lotada. Agora, o lado direito, que é o lado não, por que ele não levaria aquele produto? Eu deixo ele sozinho. Ele vai lá, 1, 2, 3, ele não vai sair dali. Por quê? Do lado direito, eu ajudei a ele. Né? Isso é uma técnica, Duque de Wellington. E no final ele vai olhar assim, o lado sim, para levar o produto, vai estar gigante. E o lado não vai estar bem pequenininho. O que ele vai fazer? Vai levar o produto. Tá certo? Então essa é a Duque de Wellington. Vamos lá. Técnica número 6 é a história intimidante. A história intimidante é você realmente contar uma história. Essa história não necessariamente precisa ser uma história triste, mas se for necessário, você pode sim contar uma história triste, mas pode ser uma história boa, tá? Uma história triste, por exemplo, eu contava muito quando eu vendia aparelho de tratamento de água, que é uma das coisas que eu fiz na minha vida, e eu amava fazer isso, né? Então eu levava saúde para o cliente. Então quando eu falava para ele, olha, ele já falava assim, mas eu não sei, não tô afim não. Eu falei, quanto vale a sua saúde? Você tá vendo seu filho brincando ali? Eu conheço uma pessoa que daria tudo para ver aquela criança ali, que o senhor tá vendo agora, que é seu filho, daria tudo para ver aquela criança também na sua sala brincando, seu filho. Mas por ele não atentar para isso, ele teve um problema de saúde. E na verdade eu contava histórias verídicas, tá? É uma história intimidante que faz a pessoa pensar. Mas eu posso contar também uma história bacana, uma história legal. Por exemplo, imagina você dentro desse carro, dando uma volta com a sua esposa, o quanto vocês poderão passear, até viajar pelo Rio de Janeiro, ou viajar para outro estado, né? Então eu vou fazer ele viajar dentro da mente dele, dentro daquele carro. Então essa é uma história intimidante. Então eu posso contar uma história boa ou uma história ruim, dependendo da situação. Então é uma técnica que funciona muito, porque as pessoas elas são movidas, né, à imaginação. E eu gosto muito de fazer as pessoas imaginarem, as pessoas pensarem, colocar mesmo na tela mental delas, para que elas possam perceber o quanto aquele benefício vai ser bom, né, vai ser legal, aquele produto vai ter o benefício, ok? Vamos lá, mais uma técnica de venda. O fechamento da venda perdida é quando nenhuma técnica funcionou. Você fez todas, contou a história intimidante, fez o uou, né? Todas as técnicas foram colocadas ali. Aí você vai pensar, caramba, agora o fechamento da venda perdida. Perdi a venda. Você percebeu que perdeu a venda. E aí você vai falar para a pessoa, o senhor me desculpa, o senhor deveria realmente estar muito interessado no meu produto. E o senhor não está. Foi culpa minha. O senhor pode me ajudar? Porque eu não gostaria de decepcionar
o meu próximo cliente? Em que foi que eu errei? O que eu falei que te desagradou? Né? E aí ele vai começar a verbalizar o verdadeiro motivo que ele não comprou em você. Ele, não, você não falou nada de errado, né? Ele vai começar a falar a verdadeira objeção, né? E aí eu vou dizer para ele, porque aí eu vou conseguir aplicar a técnica correta. Eu vou poder trabalhar melhor o meu próximo cliente. Poxa, eu errei, foi muito culpa minha. E ele fala, não, você foi muito bem, você apresentou, então o que que foi? E aí ele vai falar. E ele vai falar, não, na verdade aconteceu isso, aconteceu aquilo. Ele vai falar a verdade. Quando ele falar a verdade, aí você vai usar realmente a técnica que você precisa usar para poder fechar essa venda, tá? Então, é muito legal isso. O número 8, tá? É o processo de eliminação. Tá? Todas essas técnicas já diz, né? O nome, esses nomes existem justamente para você lembrar das perguntas que você precisa fazer, da forma que você precisa abordar, e isso você vai treinando, tá? O processo de eliminação vai eliminando as possibilidades, né? Então, parece também que aquela venda tá ali, tá perdida, e aí eu vou fazer com que aquele cliente diga não, e cada vez que ele disser não, ele na verdade está me dizendo sim. Como assim, Mona Lisa? Eu faço mais uma vez ele verbalizar a real objeção para poder usar a técnica real, né? E aí eu vou falar para ele, sinto que devo ter deixado alguma coisa não muito bem esclarecida, né? Então eu posso dizer para ele, talvez minha integridade pessoal, né, o preocupa. Foi isso que te impediu a comprar o meu produto? Ele, não, de maneira alguma. Eu falei alguma coisa errada? Não, que isso? Então, toda vez que o cliente estiver falando não, o que ele está dizendo para mim? Sim, né? Sim. E aí eu faço com que ele tenha uma verbalização da real objeção para que eu possa trabalhar essa objeção e realmente fazer com que ele, de alguma forma, seja alcançado. Tá? Aí eu posso perguntar, será que a quantia que a gente está falando aqui, né, não é generosa? Né? No caso, quando eu falo do plano de carreira da minha empresa e falo, você não ficou satisfeito com essa área de ganho, não gostou das viagens, não acha interessante viajar, cruzeiro, ganhar essas viagens? Não, imagina. Então ela começa a perceber que não, que tá tudo certo. Por que ela não comprou então? É isso que a gente vai descobrir através dessas perguntas, tá certo? Isso tudo num papo, sabe? Bem agradável, bem bacana. As pessoas nem percebem que você tá usando técnica, só meu marido que percebe. Mas o cliente, ele não percebe, porque você vai usando de uma maneira sutil, uma maneira bacana, e chega onde você quer, porque você precisa descobrir o real motivo porque ele ainda não comprou o seu produto. Tá certo? E aí, nesse caso, você vai para processo de eliminação, que é a técnica anterior, né? Você vai usando, mas foi por isso, foi por aquilo, e você vai usando a técnica. Se precisar, se ele fizer alguma pergunta, usa a chave de braço. Então, você vai aprendendo as técnicas e vai usando uma dentro da outra, de acordo com o momento, com o clima, com a conversa, tá bom? E a número 9, eu vou pensar, gente. Essa desculpa, essa objeção realmente é muito complicado. Porque as pessoas falam, eu vou pensar. Elas falam que vão pensar, mas na verdade ela está te enrolando. Ela não vai pensar em nada. Ela está querendo te dizer, tchau, não quero. Então, eu posso te ajudar. O que você realmente vai pensar? Eu falo que o travesseiro nunca foi fonte de análise. Não tem como a pessoa chegar lá no travesseiro e perguntar ao travesseiro qual é, né? Queria pensar sobre isso. Você pode me ajudar? Não tem como. Então, eu sou a pessoa mais indicada para pensar. Então, eu te ajudo. O que você vai pensar? Né? Então, falo para ela também, mas isso é ótimo que você vai pensar. Você realmente não iria pensar se não fosse importante ou se não tivesse realmente interessado? Eu te ajudo a pensar. O que você quer pensar? Eu posso te ajudar. E aí eu penso ali junto com ele, com essa pessoa. Tá certo? E aí eu não deixo ela sair, eu vou pensar com uma desculpa, enfim. E a número 10, que é a objeção final. A objeção final é justamente você deixar o seu cliente falar todas as suas objeções até o final. Deixa ele falar,
tá? Quando ele acabar de falar. E aí você, imagina, é só isso que o incomoda? E se eu resolver essa questão, o senhor compra? Essa é a objeção final, tá? Então isso é para qualquer coisa, porque ele vai simplesmente colocar uma objeção. Agora preste bem atenção no que eu vou te falar agora. A única objeção que você não consegue simplesmente combater é quando a mulher ou o marido, tá? Isso é para casados, tá? Falou assim: ah, eu vou perguntar pro meu esposo, eu vou ver com ele, eu vou conversar com ele. Eu não posso falar para ela: ué, como assim? Ele te manda? Não. Eu não posso falar pro homem que vai falar: ah, vou conversar com a minha esposa. Fala: tu é o homem ou o rato? Tu não manda na tua casa, não? De maneira alguma. E eu não tenho como falar para ele tomar uma decisão sem estar com a esposa. E eu não tenho como falar para a mulher tomar uma decisão sem estar com o marido. Então, quando você vai falar de negócios ou vai vender alguma coisa e você tem a possibilidade de ter o casal juntos, é venda certa, tá? Porque eles também falam: ah, eu vou pensar, vou conversar com ela, a gente vai conversar e depois a gente decide. Os dois estão ali e eu tô ali com a informação. Eu tô ali para poder tirar todas as dúvidas. Então, a não ser que ele realmente não queira, mas todas as objeções podem ser combatidas, tá? E para a gente fazer essas vendas, existem várias outras coisas que a gente pode incluir. Aí eu vou falar assim bem rapidinho para vocês sobre as leis da negociação em vendas, tá? Essa lei, por exemplo, pode ser a escassez, né, o contraste e a vantagem. É uma técnica chamada escova. Ex de escassez, né, o co de contraste e o VA de vantagem. E por que a gente fala escova? Para a gente lembrar as iniciais e usar essas técnicas, tá? Então, por isso que as técnicas são interessantes serem usadas. A escassez é quando você está vendendo alguma coisa: olha, eu tenho poucas unidades, eu só tenho essa unidade. Ou então, o prazo é até amanhã. A promoção vai até hoje, 10 horas da noite. Isso é escassez. Então, quando você lança a escassez para o seu cliente, seja para qualquer produto, tá? Ele já pensa: opa, eu tenho que comprar logo, eu tenho que comprar agora, não posso deixar para depois. E funciona, tá bom? Funciona. O contraste é quando você compara o preço. Por exemplo, eu vendo gel dental. E aí a pessoa fala assim: ah, mas eu compro no mercado uma pasta de dente lá e é muito mais barata. Eu falei: sim, então a gente compara. Ela está comparando o preço, certo? Então eu vou comparar a qualidade. O que tem na pasta de dente dela e o que tem no meu gel dental, né? Então aí eu entro nos benefícios e nas características e faço contraste. Então quando eu mostro esse contraste, porque quando a gente compra o gel dental aqui no Grupo Rinodê, eu não só estou comprando o gel dental, eu pontuo e eu volto dinheiro para mim. Então eu ganho, além do desconto de 50% como cadastrada, eu tenho também uma vantagem. Então eu vou usar o contraste, tá? Então você pode fazer isso se você tem loja de roupa, se tem loja de carro, ou seja, qual for o seu ramo, você faz o contraste, sempre é a comparação, tá bom? E a vantagem. O que é a vantagem? É sempre a vantagem que você pode dar